presencial ou remota com os packs de tecnologia, que serve como se fosse um reforço a todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês, tá bom? Um agradecimento, boa live, boa formação para vocês. As dúvidas que forem sendo levantadas no chat, à medida em que a gente for conversando, a gente vai tentando tirar as principais, as mais pertinentes aqui para o nosso encontro, mas caso fique alguma coisa que a gente não consegue responder agora, pode deixar que ao longo do chat aqui tem pessoas acompanhando que conseguem apoiar e a gente vai tentar também responder para vocês ao longo da formação, da live de hoje, tá bom? É um prazer estar com vocês, curtam a formação, aproveitem para tirar dúvidas. Boa. Muito obrigada, Glauci, por todo o trabalho aí junto com a gente e o apoio. A gente está muito feliz em dar continuidade aqui a um trabalho que a gente já começou na semana passada. Eu sou a Joyce, né? Para quem não acompanhou outra live, eu sou da equipe da Alura. Venho trabalhando aí na gerência pedagógica dos nossos produtos e dos nossos conteúdos. É sempre uma honra estar aqui entre professores e professoras. Queria ressaltar que o objetivo dessa live nossa aqui é a gente mostrar um pouquinho o primeiro projeto que aparece no curso dentro da Alura e também revisar algumas coisas que a gente conversou na live anterior. Claro, é uma revisão, então se você ainda não assistiu a nossa primeira live, sugerimos que você assista, ela fica gravada, assim como essa vai ficar gravada também, tá? Outra coisa, nosso tempo aqui ele é bem curtinho, então a gente acaba acelerando alguns passos para que você consiga ver e assistir depois também fazendo na sua casa. Então, na sua casa ou na escola, fique tranquilo, né, de você assistir prestando atenção nesse momento e depois, individualmente, né, no seu computador, na sua escola, você consiga revisar e fazer os passos que a gente está sugerindo, porque o nosso tempo aqui é curtinho, é 1 hora, então a gente acaba acelerando algumas coisas, mas a gente super recomenda que depois você vivencie isso né, no seu contexto aí que você tiver. Para me ajudar aqui hoje, eu tenho a Ana, então eu vou chamar a Ana para se apresentar rapidamente, depois eu volto aqui. Obrigada, Joyce. Boa tarde, professoras, professores. Eu sou a Ana, essa é a minha primeira live aqui com vocês. Eu sou formadora no time da Alura Start, vou acompanhá-los aí durante essa jornada. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, com Glauci e Joyce também. Tenham uma boa live. Boa. E aqui, gente, só reforçando algumas coisas que a gente já disse, né? A gente está na nossa segunda live. A nossa primeira live foi na semana passada, dia 28 de agosto. A gente teve aí um bate-papo sobre o que é pensamento computacional, uma revisão aí de coisas que vocês já sabem, mas que a gente achou importante resgatar, e também uma navegação na plataforma Alura. Então, isso aqui a gente já conversou, está disponível para vocês no repositório de vocês, então podem consultar caso vocês queiram. E alguns dos principais pontos que a gente viu como dúvida, a gente está resgatando um pouquinho aqui. Então, se a gente repetir algumas coisas que a gente já falou, fique tranquilo que a ideia é essa, mas no detalhe você volta lá na live e acompanha. Para a segunda live, tá? A gente vai estar trabalhando o primeiro projeto do nosso curso lá dentro da Alura, tá? Então, hoje, o nosso foco vai ser esse primeiro projeto na Alura. A gente dá dicas para vocês também de como vocês trazerem isso para a sala de aula, trabalharem o curso e o projeto em sala de aula, tá? A gente gostaria de avisar aqui, né? Semana que vem tem outra, toda semana, né? No mês de setembro, a gente vai ter as lives, tá? Então, fiquem aí bastante à vontade para acompanhar o nosso trabalho também nas próximas semanas, que vai ser bem bacana, tá? E aqui, só para a gente se localizar, a gente vai fazer um breve resgate do último encontro, tá bom? Sobre algumas coisinhas, não todas, mas as principais aqui que a gente viu que ficou com dúvida. A primeira delas é a forma de acessar, né? Os slides, a Alura. Então, vocês vão acessar a Alura via o CMSP, né? O CMSP, perdão, então Centro de Mídias de São Paulo, né? Lá vai ter, dentro da sua turma, né, o iconezinho da Alura, que é esse A colorido, tá? Escrito programação, dentro do navegador, tá? Seu ali, você vai entrar e ao clicar ali, você vai ser direcionado para a plataforma da Alura. E aí eu vou pedir para a Ana fazer uma navegação para a gente, e o pessoal aqui da produção, se puder espelhar a tela da Ana, vai ser bem bacana para a gente conseguir acompanhar a Alura.
Certo, Joyce. Vamos lá então, pessoal. A Joyce mostrou para vocês o caminho pelo CMSP até vocês chegarem na logo da Alura. Quando vocês entrarem na plataforma da Alura, vão se deparar com esse painel aqui, tá? Então, vou voltar só para que vocês tenham acesso ao painel inicial. E aqui nós temos 2 planos de estudo. O plano de estudo Formação de Professores e o plano de estudo Pensamento Computacional. Nós estaremos aqui nessa live utilizando o material de Pensamento Computacional, de um dos cursos de Pensamento Computacional, que é o curso que nós iremos trabalhar. Clicando aqui, então, no curso, se eu clicar em Scratch, tenho acesso a todas as aulas do meu curso e tenho também o material de apoio aos educadores, tá? Guia básico de manuseio do computador e um material de apoio ao educador também, tá certo? Glaucia, você quer trazer alguns pontos sobre a plataforma, sobre quem tem acesso à plataforma? Eu acho que vale reforçar assim, Aninha. Quem que tem acesso à plataforma da Alura ou quem deveria ter acesso, tá bom? 6º ano, a 3ª série do ensino médio, ou seja, anos finais e ensino médio, todos aqueles que têm tecnologia e inovação na grade, na matriz curricular. Também é importante frisar, quem são os casos de exceção? São os professores e estudantes de EJA, os professores e estudantes de turma multi seriadas. Então, esses ainda não têm acesso à Alura, tá bom? Então, caso tenha algum eventual problema, caso o meu aluno ou aluna esteja clicando lá e não está conseguindo acessar a Alura, o que é que eu faço? Procure o seu Proatec, procure o seu PEC de tecnologia e, por favor, abra um chamado. Glau, a turma inteira está sem acesso, o que é que eu faço? Eu, professora, abro um chamado, relato que a minha turma lá está sem acesso por algum motivo, coloca pelo menos 1 ou 2 RAs dos alunos, só para a gente identificar direitinho qual que é a turma, e a gente segue com o chamado por aqui. A gente reforça que é super importante a abertura do chamado, para que a gente consiga mapear bem esse problema e resolver com mais velocidade, tá bom? Hoje, inclusive, chegaram alguns chamados e a gente conseguiu já endereçar alguns desses problemas com a velocidade maior do que se vocês não tivessem aberto um chamado a priori. Então, reforçando, 6ª a 3ª série do ensino médio, 6º ano a 3ª série, apenas aqueles que têm tecnologia e inovação, exceto EJA, exceto turmas multisseriadas. Perfeito, obrigada, Glaucia. Imagina. E nós temos mais uma observação para vocês. Se puder espelhar, por favor, o slide, pessoal. Ótimo, pode ser o slide. Esse aqui. Isso, pode voltar um, Joyce. Lembrando a todo mundo que o acesso deve ser sempre pelo CMSP. Então, se vocês tentarem acessar diretamente pelo site da Alura, por exemplo, não vai funcionar, tá, gente? Então, lembrando que esse acesso é sempre pelo CMSP. Já vou deixar aqui uma dica para vocês. Como a Joyce falou, vocês podem revisitar a live depois e fazer todas as atividades, o passo a passo que nós estamos fazendo aqui. Mas se você estiver acompanhando junto com a gente, deixa a sua plataforma aberta que a gente vai utilizar os materiais durante a live, tá? Então, a gente vai passar aqui, né, para a próxima pergunta, né? E se eu tentar acessar por um dispositivo mobile, um celular, um tablet, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui a gente tem algumas telas que podem ajudar vocês nos passos do mobile, tá? Então, a gente tem lá o acesso via Centro de Mídias de São Paulo. Você vai colocar, entrando lá, né, como servidor ou como aluno. Vai colocar depois, vai ir para essa segunda tela que a gente tem aqui. Vai colocar o seu RG e a sua senha, como você loga para outras plataformas, outros recursos que a secretaria oferece. Depois, no próximo slide, a gente vai ter um terceiro passo, que é você entrar, acessar uma das suas turmas de tecnologia, e também vai ter ali o A colorido da Alura relacionado à temática de programação, tá bom? Então, são esses 4 passos. Depois que você clicar ali naquele A, vai aparecer essa tela aqui, que está na minha esquerda, né, na esquerda aqui, onde está escrito Desenvolva Mais, Alura, mergulhe em tecnologia. Baixe o aplicativo, né, ele mostra ali as opções na Play Store, na Apple Store, mas vocês vão clicar ali embaixo, se vocês observarem,
tem ali, prefere a versão web? Sim, vocês vão entrar nessa daqui. Se vocês tentarem entrar via aplicativo, ele vai direcionar para outro lugar, você não vai conseguir acessar. Então, sempre clique ali, prefere a versão web, e ela vai entrar ali automaticamente na dashboard da Alura, que é muito parecido com o que a gente mostrou na versão web, tá? Então, prestem bastante atenção nessa questão, para que vocês acessem corretamente pelo celular também, tá? Então, tem esse detalhe aqui que você vai sempre navegar via versão web, tá bom? E aí, eu acho que é uma coisa bacana da gente comentar, que a gente vem se perguntando, né? Como que essas lives se conectam com a nossa sala de aula? Aqui a ideia é que cada uma das experiências das nossas lives, elas sejam parecidas ou que tenham dinâmicas parecidas com a sala de aula de vocês. Então, na outra live, por exemplo, a gente conversou bastante sobre navegar na Alura, fazer o login, olhar o Scratch, né, dar uma navegada ali rapidamente na diferença do Scratch, etc. Então, a primeira aula tua lá na sala de aula com os alunos, a expectativa é que seja essa, né? De que você acesse a Alura, teste a Alura, vê se está funcionando, se não está, abrir um chamado se precisar. Então, esse primeiro momento que a gente teve na semana passada, a gente espera que essa semana ou na próxima, vocês vivenciem com o aluno essa primeira navegação, essa primeira entrada na plataforma. Na sequência da aula de hoje, a gente vai mostrar o primeiro projeto e a gente vai dar dicas de como vocês conduzirem essa primeira parte do projeto na sala de vocês. É claro que cada escola, cada sala de aula tem um contexto diferente e vai precisar de adaptações, de margens, de tempo, né? Cada turma tem o seu processo de aprendizagem, o seu tempo de aprendizagem. Mas aqui a gente dá, né, uma ideia do que vocês podem conduzir e depois irem adaptando para o contexto de vocês de forma significativa aí para os alunos, tá bom? Então, acho que o convite é esse, de vocês olharem para as lives e refletirem como que você pode implementar isso que a gente está trazendo na escola de vocês. É claro que a gente acaba trazendo um pouco mais de informação para vocês nas lives, então, por exemplo, a gente vincula como essa temática está relacionada com a BNCC, com o currículo, a gente traz um pouco mais de teoria sobre pensamento computacional, né? Talvez esses aspectos não são aspectos que você vai levar para o seu aluno, mas que te ajuda a refletir na sua prática, né? Então, assim, faça esse filtro aqui das coisas que a gente está trazendo para a sua prática em sala de aula, tá bom? E aí, eu acho que aqui é basicamente o que a gente trouxe já, né? Na aula passada, a gente teve como etapas, né? Na live passada e na primeira aula que você vai trabalhar com a Alura na sua sala. Você vai ter ali como etapas da sua aula, acessar a plataforma da Alura pelo centro de mídias, conhecer os recursos da plataforma e estruturar, conhecer os recursos, as ferramentas da plataforma e dar uma espiada ali na estrutura do curso, tá bom? E aí, né? A gente pode falar aqui que terão recursos que vocês vão utilizar nisso, né? Um computador, trazer com os alunos eles se organizarem em duplas, enfim, né? Tem recursos de estratégias que a gente comentou na outra live, te convido a dar uma espiadinha lá para fazer essas etapas aqui que a gente está sugerindo, tá bom? E aqui é isso que a gente também já falou. As lives, né, estão acompanhando os conteúdos da live, estão acompanhando os conteúdos que vão acontecer em sala de aula, claro, com o seu contexto respeitado aí para cada escola, para cada turma, etc. Tá bom? E aí aqui, eu acho que é nosso convite de entrar para nossa segunda live, né, oficialmente, conteúdo novo, temática nova, conexão, claro, com o que a gente já falou, mas trazer novidades aí para vocês. Esse momento é o momento que a Ana vai estar conduzindo, certo? Muito gentilmente, a gente vai continuar aqui olhando o chat, interagindo, mas eu queria passar agora a palavra para a ti, Ana, e você seguir aí com os próximos passos. Obrigada, Joyce, pelo resgate. Caso vocês precisem, então, depois dessa live, revisitem a live 1 para vocês se prepararem para esse primeiro dia de aula, tá, gente? A partir de agora, eu vou focar no que seria a aula 2 de programação. Mas, antes disso, quero fazer um breve resgate da nossa estrutura do curso, tá? Relembrando a todos que nós temos 3 projetos para serem feitos ao longo desse curso. Nós teremos aí os próximos meses, para realizar esses projetos, e hoje nós vamos construir juntos o passo a passo do que seria a segunda aula.
Para isso, nós vamos focar no primeiro projeto do curso, que é o nosso projeto Tradutor. Mas, além disso, nós não vamos olhar para todo o projeto Tradutor. Ele não vai ser iniciado e finalizado na aula 2. Ele vai ser somente iniciado agora e vocês terão a próxima para finalizar. Tudo bem? E abrindo um parênteses aqui, só para responder algumas dúvidas que surgiram em nossa última live, esse mesmo curso ele vai ser feito pelos estudantes do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Ele foi pensado, construído como um curso de nivelamento ali, para que os estudantes que estão tendo o primeiro contato com programação consigam conhecer e dar os seus primeiros passos. E aqueles estudantes que já conhecem o Scratch, já tiveram uma vivência com programação, vão conhecer projetos novos, vão conseguir fazer projetos novos também. Depois disso, depois que todos fizerem esse curso, a nossa ideia é diversificar as trilhas. Então, teremos depois uma trilha para o 6º ano, uma trilha para o 7º e assim por diante. Depois a gente começa essa diversificação do nosso conteúdo de programação. Tá legal? Então, vamos lá começar a construir nossa aula juntos. Vou pedir para projetarem aqui os meus slides. Muito obrigada. Então, gente, a primeira parte, a primeira etapa da nossa aula 2 de programação seria os nossos estudantes conseguirem identificar esses projetos que eu apresentei aqui para vocês, tá? Então, o projeto Tradutor, o projeto Adivinha Quem É e o projeto Pedra, Papel e Tesoura. Assim, eles têm uma visão do que eles vão fazer ao longo dos próximos meses, tá? Então, a gente chamou aqui essa etapa de identificar os projetos que serão desenvolvidos ao longo do curso. Para isso, nós temos um vídeo de apresentação do curso lá na nossa plataforma. Então, vou espelhar agora a tela do meu computador para mostrar para vocês onde vocês encontram esse recurso, tá legal? Vamos lá, já cheguei com vocês até a nossa trilha de pensamento computacional. Vou abrir agora o meu curso de Scratch. Essa aula, esse vídeo, na verdade, de apresentação, está na aula 1, personagem, cenário e tradução, tá? Então, vou continuar aqui o meu curso. Esse índice esquerdo é o nosso índice de navegação. Então, vocês podem ver aqui, ó, vou até baixar a minha seta, que nós temos 6 aulas na plataforma, tá? Eu estou na primeira. E aqui nessa primeira aula, o nosso primeiro tópico é a apresentação, tá? Então, esse é o vídeo que os estudantes podem assistir nesse momento. Vocês podem utilizar esse recurso nesse momento. Vamos comentar também sobre algumas estratégias aqui para vocês fazerem, tá? Em cada momento, cada etapa de aula. Nesse momento, por exemplo, você pode projetar o vídeo para toda a sua turma. Caso você tenha disponibilidade, né, de um projetor, você pode projetar para todo mundo assistir junto. Ou caso você prefira e tenha como, você pode pedir que os grupos de estudantes assistam esse vídeo individualmente. No final, seria bem interessante se vocês fizerem uma pequena roda de bate-papo ali sobre o que eles viram no vídeo. Então, pergunte se eles gostaram do curso, pergunte se eles entenderam quais são os projetos que eles vão desenvolver ao longo das próximas aulas. O importante é que vocês façam um pequeno bate-papo aqui depois do vídeo, tá legal? Então, voltando aqui, essa seria a nossa primeira etapa de aula. Vou passar então para a nossa segunda. Em nossa segunda etapa de aula, a gente vai de fato para o início do projeto Tradutor. E aqui a gente tem um vídeo lá na plataforma, que é o vídeo Criando o Personagem e Traduzindo o Texto. Só que além disso, vamos precisar também da plataforma Scratch, que é onde os estudantes vão colocar a mão na massa, vão começar a construir o seu projeto, tá? Durante o vídeo, os instrutores vão apresentando essa plataforma de uma forma bem lúdica, bem didática, para que, caso o estudante esteja tendo o seu primeiro contato, para que não cause estranheza. Então, fiquem tranquilos que o Scratch ele é apresentado ali de uma forma didática pelos instrutores, tá? Então, eu vou abrir com vocês esses 2 recursos, tanto o vídeo e também a plataforma Scratch. E a gente vai conversar sobre algumas estratégias aqui para esse momento também. Vamos lá para a minha tela, então, continuando aqui na nossa plataforma Alura. Acho que vocês já conseguem ver. Então, aqui, o próximo recurso seria o vídeo
criando o personagem, traduzindo o texto, tá? É o segundo vídeo da nossa aula na plataforma. Vou dar play aqui no meu vídeo, tá sem áudio. E vou deixar esse vídeo aqui por 1 minuto. Vou abrir com vocês agora o Scratch, tá? Tenho até uma janela aqui aberta, mas vou abrir junto com vocês. Para quem está acessando o Scratch pela primeira vez, vocês vão utilizar esse link, tá? scratch.mit.edu. Então agora eu já tenho acesso ao Scratch. Vocês vão pedir nesse momento da aula que os estudantes abram o vídeo e abram também a plataforma. Possíveis estratégias para esse momento, tá, gente? Vocês podem projetar o vídeo da plataforma para toda a turma e pedir que eles façam um passo a passo ali em grupos ou individualmente também. Ou melhor ainda, se for possível, peça que os grupos de estudantes, as duplas, vão assistindo ao vídeo individualmente, porque assim eles têm mais autonomia, né? Eles voltam e avançam no vídeo quando eles quiserem, tá? Se for esse o seu caso, você pode utilizar um recurso bem legal da nossa plataforma, que eu vou mostrar para vocês como utilizar, que é o Picture in Picture. O que é isso? Olha, eu vou reduzir aqui a minha tela. Para ativar esse recurso, vocês clicam aqui. Talvez vocês não estejam conseguindo ver direito, mas é esse terceiro ícone da direita para a esquerda, tá? Quando eu faço isso, a minha tela fica pequenininha aqui, ó. E aí eu vou jogá-la aqui para esse lado, para ficar melhor a navegação, tá? Agora, quando eu vou lá para o Scratch, a minha tela continua aqui. Então, com essa ferramenta, o estudante pode dar play no vídeo e fazer o passo a passo que vai ser mostrado aqui no Scratch. Tá? Então, ele vai aprender a acessar o Scratch pela primeira vez, ele vai reconhecer os recursos do Scratch também e vai conseguir fazer exatamente o que os instrutores estão fazendo no vídeo, tá? Então, você pode utilizar desse recurso caso você trabalhe com duplas ou trios de trabalho na sua turma, tá bom? Vou voltar aqui, então, para os meus slides. Essa seria, então, gente, a nossa segunda etapa de aula, que, na verdade, vai tomar boa parte do nosso tempo de aula, né? Aqui os estudantes vão passar bastante tempo com a mão na massa. E você pode mediar e tirando dúvidas ali durante todo esse momento, tá? A nossa próxima etapa, então, seria a nossa resolução de exercícios de aula, que estão lá na plataforma também. Vou mostrar para vocês onde encontrar esses exercícios, tá? Então, voltando aqui para a minha tela. Já vai aparecer para vocês a minha tela. 1 minuto. Aí, então, aqui nós temos 3 exercícios. Os exercícios na plataforma, pessoal, vêm sempre com um título. Um título que traduz ali o conteúdo que está sendo tratado, tá? Então, nós temos 3 exercícios nesse caso, que é traduzindo uma palavra, que é um exercício múltipla escolha, e outros 2, que são exercícios que nós chamamos carinhosamente de exercícios de bloquinhos, tá? O que são os exercícios de bloquinhos? Aqui nós fazemos uma ordenação de blocos de acordo com a lógica de programação. Então, o estudante, ele vai clicar nos blocos, tá? Até que ele chegue na resposta correta. A própria plataforma dá um feedback para o estudante, se ele acertou ou se ele errou a resposta, tudo bem? Então, aqui você pode ter em mãos depois o gabarito desses exercícios também, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ao submeter a resposta, o estudante tem ali um feedback se ele acertou ou se ele errou esse exercício, tá? E ele pode sim tentar novamente, tá? Então, ele pode tentar submeter aqui uma outra resposta. Nós temos 2 exercícios de bloquinhos nessa aula, nomes de animais e idiomas diferentes. E seria muito interessante se você fizesse junto com eles o exercício de bloquinhos, pelo menos um deles. Por quê?
Provavelmente vai ser o primeiro contato dos estudantes com esse tipo de exercício, esse tipo de atividade. Então, faça antes com eles para que eles se sintam mais confortáveis ao responder sozinhos, tudo bem? E antes de avançar para a nossa próxima etapa de aula, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra sessão, que é a sessão Faça Como Eu Fiz. Eu mostrei para vocês que nós temos o vídeo dos instrutores, né? E ali os instrutores vão fazendo passo a passo do projeto com os estudantes. Mas se eles quiserem, eles também têm esse passo a passo em formato de texto. Então aqui no Faça Como Eu Fiz, eles têm acesso ao projeto também, à construção desse projeto, tá? Aqui tem todo o desenvolvimento do código que deve ser feito nessa aula, tá legal? E eu acho que o material de apoio aos educadores, né, Joyce, pode ser bem interessante para esse momento. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre ele? Boa. Dentro da plataforma, depois a gente pode navegar novamente e mostrar onde ele está. Temos os exercícios, os materiais de apoio, tá? Ele lá dentro do material de apoio é um conjunto que a gente tem de documentos que estão lá que podem ser utilizados de forma off online. Então, o professor às vezes está com algum desafio na internet, como a gente está ouvindo vocês aqui falar no chat, vocês podem baixar ele previamente, por exemplo, na sala de professores e levar para a sala de aula. Esses slides que a gente tem e esse conjunto, né, de material de apoio que está lá, ele tem um formato de slide, uma lista de exercício e também um gabarito, tá? No caso dos slides, ele tem ali descrito passo a passo do que a gente está conversando que aparece aqui no curso, tá? Então lá tem um passo a passo detalhado de como você criar o projeto. Inclusive tem algumas dicas para vocês de como trabalhar alguns daqueles momentos com os alunos lá. Então acho que é bem bacana vocês utilizarem isso como um apoio para vocês, caso vocês não tenham internet, tenham ali um projetor na sala, ou vocês queiram também trabalhar um pouco mais passo a passo dentro da sala de aula. Acho que é um material bastante rico para vocês utilizarem. Ele é um pouco mais estático do que o curso dentro da Alura. Então, ali tem uma possibilidade de você trabalhar em outro formato, que não necessariamente online, com seus alunos, tá? Além disso, tem a lista de exercícios também, que ela pode ser impressa e pode ser trabalhada com seus alunos, caso você tenha essa possibilidade também em sala de aula de trabalhar. E temos também um gabarito, que é bacana você ter ali para consultar, conforme você vai revisitando, né, os exercícios ali com os alunos de vocês, eles vão fazendo, você vai corrigindo, conversando. Então o gabarito é um suporte que a gente dá para vocês chegarem nas respostas mais rápido. Acho que seria bacana, Ana, se você puder navegar aí dentro da pastinha do material de apoio, para a gente mostrar onde que está cada um desses recursos que são disponibilizados para eles utilizarem de uma forma offline, né? Ainda está digital, mas ela está offline, pode ser impressa, pode ser baixada antes, né? Uhum. E facilita um pouquinho, é um recurso a mais para o professor. Ele acompanha o curso, então ele é muito próximo do que está no curso, não é exatamente a mesma coisa, porque a gente precisa fazer uma transposição para contextos diferentes, né? Mas eu acho que seria bacana você mostrar aí para eles darem uma espiadinha novamente. Perfeito, Joyce. Obrigada pela explicação. Vou mostrar então, pessoal, lá na plataforma como que vocês acessam o material de apoio. E além disso, vou abrir o material de apoio e comentar um pouco sobre ele com vocês, tá? Então pode projetar, por favor, minha tela. Nós estávamos exatamente aqui, tá? Dentro da nossa plataforma, ali no curso. E eu vou voltar lá para o painel inicial. Como que eu faço isso, né? Como que eu retorno para o painel inicial, gente? Então, aqui nós temos um botão chamado Voltar para Dashboard, aqui embaixo. Vou clicar nele. Aqui eu tenho, novamente, os meus planos de estudo, formação de professores e pensamento computacional. Vou lá para o pensamento computacional. E agora eu tenho acesso ao curso e ao meu material de apoio do educador, tá? Então, vou clicar aqui no material de apoio ao educador. E nesse momento, vai abrir uma pasta do Drive para vocês. Dentro dessa pasta, nós temos exercícios e temos slides, tá? Primeiro, eu vou para os slides. Nos slides, nós temos esse passo a passo que a Joyce comentou. Então, além do passo a passo do curso, temos comentários a mais que vão ajudá-los, vão apoiá-los no planejamento de aula e também na mediação desse momento de aula, tá?
Então, vou abrir aqui com vocês os slides. Temos 2 para cada aula, porque é uma versão do estudante e uma versão do professor. A versão do professor sempre com os comentários a mais, tá? Então, vou abrir a versão do professor com vocês. Aqui eu tenho os meus objetivos de aula, então, o que nós vamos aprender nessa aula. E começamos aqui explicando cada uma das etapas de criação do projeto, tá? Em magenta, aqui são os comentários destinados a vocês, professoras e professores, que vão mediar essa aula, tá? Então, esses aqui são os nossos slides. Temos também uma versão para o estudante que não tem esses comentários destinados aos educadores, tudo bem? Agora eu vou voltar lá para outra pasta. Então, tínhamos também uma pastinha de exercícios. E aí, como a Joyce comentou com a gente, nesses exercícios, são os mesmos da plataforma, importante lembrar isso, mas nós temos o gabarito para vocês. Então, você pode pedir para que os estudantes façam os exercícios e, ao final, uma estratégia legal pode ser resolver junto. Então, alguns podem ficar com dúvida, por exemplo, nesse momento você pode voltar para toda a turma e fazer uma discussão num grande grupo, né? E aí vocês podem resolver juntos. O material de apoio vai te ajudar nisso, porque você tem uma explicação para cada exercício. Então, você pode abrir o seu material de apoio aqui. Olha só. Então, vem cada um dos exercícios e a explicação da resposta correta. Tá bom? A ordem dos blocos para aquele exercício de bloquinhos, por exemplo, e assim por diante. Tá legal? Então, esse daqui é o material de apoio destinado a vocês, tá? Vou voltar agora lá para os meus slides, para a gente continuar construindo juntos a nossa aula. Então, depois de resolver os exercícios, eu queria trazer uma outra questão aqui nesse momento, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre quantas aulas vocês podem destinar para cada um dos projetos, tá? No máximo, de acordo com o calendário. Mas caso você não consiga resolver os exercícios aqui nessa aula, você pode inserir no planejamento da próxima, tá? Você tem uma certa flexibilidade para isso. Por que eu digo isso? É o primeiro contato da maioria dos estudantes com o Scratch, provavelmente, ou com programação. Então, pode ser que nesse início eles demorem um pouco mais, o ritmo ele vai acelerando ao passar do tempo, tá? Então, caso seja esse o seu caso, você pode inserir a resolução dos exercícios na sua próxima aula, não tem problema, tá? A gente acha super importante você fazer um fechamento de aula também. E eu vou lá para o Scratch para mostrar para vocês o porquê disso, por que a gente pede esse fechamento de aula. Primeiro, para você fazer um resgate com os estudantes de tudo que foi visto. E segundo, esse projeto ele só vai ser finalizado na próxima aula. Então, eu preciso que os estudantes salvem os seus projetos, para que eles não percam o que já foi feito, tá? Então, vou com vocês lá para o Scratch, na minha tela de computador. Perfeito. Então, o estudante vai estar aqui. Os instrutores, eles vão ter já instruído, né, todos os estudantes a começarem os seus projetos. E eu vou começar um projeto aqui, tá? Não vou avançar muito, mas eu sei que o meu primeiro bloco vai ser aqui, ao clicar na bandeira verde. Olha só que legal, aqui eu consigo trocar a linguagem do Scratch para português do Brasil. Gente, já vou fazer isso porque o meu tá em outra língua. Português brasileiro. Olha só, então os blocos agora estão todos escritos em português. Então vamos supor que o estudante começou o seu projeto aqui, tá, gente? Como que ele faz para salvar esse projeto? Ele precisa logar numa conta que ele já tem, se esse for o caso, ou caso ele não tenha, ele vai precisar criar essa conta, certo? Então, caso ele já tenha uma conta e vá logar nessa conta, ele nem precisa sair dessa tela de projeto. Aqui em cima, olha no meu mouse, tem um botão entrar. Aqui ele vai inserir o nome de utilizador e a sua senha, tá? Caso ele não tenha ainda uma conta, ele vai clicar em inscrever-se, tá? Inscreva-se. Aqui ele vai criar um nome de utilizador e inserir uma palavra passe, uma senha.
tá? E eu já adianto para vocês que o Scratch é uma plataforma colaborativa. Quando o estudante publica um projeto, ele fica disponível para qualquer pessoa do mundo. Então, o próprio Scratch, ele recomenda fortemente que a gente não utilize o nome e o sobrenome das crianças ou dos jovens nesse momento de criar conta, tá, gente? Então, vocês vão sugerir que os alunos de vocês não usem o nome e o sobrenome deles aqui inteiro, por questão de privacidade, tá bom? Privacidade dos dados. Então, garanta, nesse fechamento de aula, que todos os estudantes fizeram login na plataforma Scratch ou que eles criaram as suas contas na plataforma Scratch, tá? E aí, da minha experiência, eu acho muito interessante, principalmente com os estudantes menores, ali de 6º, 7º ano, que eles anotem, né, em algum local, que eles vão lembrar depois, esses dados aqui. Por quê? Eles fizeram um projeto e depois eles vão dar continuidade nesse projeto. Então, é muito importante que a gente garanta que eles vão ter acesso a login e senha posteriormente, tá? Principalmente com os menores, é legal que você tenha esse cuidado antes de finalizar a sua aula, tudo bem? Vamos voltar para os slides, então? Muito obrigada. Então, esse seria o momento de fechamento de aula, tá, gente? Finalizem. Se vocês verem que não deu tempo de resolver os exercícios, priorizem o fechamento de aula e finalizem os exercícios na próxima, tá? Insiram os exercícios na sua próxima aula. De forma resumida, então, né? Nós citamos aqui as etapas de aula que nós imaginamos para a sua aula 2, tá? Então, identificar os projetos que serão desenvolvidos ao longo do curso, iniciar o projeto tradutor, que no caso da aula lá da plataforma é a aula personagem, cenário e tradução, resolver os exercícios de aula e finalizar a aula com o faça como eu fiz. Nós temos essa sessão, caso você queira, você pode utilizar essa sessão também, lá na plataforma do Faça Como Eu Fiz, onde a gente lista tudo que o estudante precisa ter feito ali durante essa aula, tá bom? E quais seriam as evidências de aprendizagem dessa aula? Primeiro, criação do projeto no Scratch, iniciar o projeto tradutor no Scratch, tá, gente? E segundo, resolução dos exercícios da aula. Então, essas são duas evidências de aprendizagem para essa aula 2 de programação. Aninha, eu posso te complementar aqui? Com certeza. Eu vou pegar um gancho do que você trouxe. Com certeza. Na última live apareceu bastante uma dúvida sobre como que eu avalio o meu estudante, quais são as evidências que eu tenho de aprendizagem, e aqui eu quero reforçar. Tanto os exercícios de bloco que a Aninha mostrou, quanto os exercícios de múltipla escolha já servem ali como evidência de que o aluno está trabalhando, de que ele está aprendendo, ou de que ele tem algum tipo de dificuldade dentro da plataforma. Então, os próprios exercícios em si já servem como evidências de que o aluno está progredindo dentro da plataforma. Como SEDUC, também vamos olhar para a resolução desses exercícios, entender se o pessoal está recebendo bem, se está fazendo sentido e assim por diante. Então, os exercícios são evidências de aprendizagem ali, métodos de avaliação formativos, que a gente consegue ir acompanhando ao longo do curso. Uma outra evidência que a gente pode aproveitar é o que a Aninha acabou de falar, a criação do projeto no Scratch, o início, pelo menos, desse projeto. Ele também já serve como uma evidência de que o aluno está progredindo, está trabalhando dentro do curso. Dentro do Scratch, que a Aninha bem mostrou, vocês conseguem acompanhar quando enturma o estudante, né, dentro da sua turma, que acho que na live que vem a gente vai ensinar a fazer, né, Aninha? Isso. Boa. Então também está aparecendo dúvida aqui sobre como que eu enturmo meus alunos e assim por diante. Nas formações dos PECs, vocês provavelmente vão ter acesso a esse conteúdo, mas na live que vem de segunda-feira a gente também vai trabalhar sobre isso, tá bom? Mas voltando aqui ao tema de evidências de aprendizagem, vale reforçar esses dois pontos, tanto os exercícios quanto o próprio projeto dentro do Scratch já serve de evidência para que o aluno, para que a gente consiga acompanhar, né, de forma formativa, ali, avaliar de forma formativa os nossos estudantes. Acho que vale esse reforço aqui para quem está com dificuldade. Uma outra coisa que apareceu, alguns professores vêm mandando feedback, tá? Ao longo do dia de hoje, o pessoal que já está na sala de aula, que já está usando.
E surgiu uma dúvida, eu acho que vale voltar na sua tela dentro da Alura, só para tirar essa dúvida, Aninha. Vou aproveitar que a gente está com um tempinho. Claro. Lá dentro do curso, por gentileza. Boa. Você entra no curso, por favor, Aninha. Aí no menu, perfeito, no menu na barra lateral de navegação, isso. Tem aí a apresentação, criando, né, começando ali o meu projeto e assim por diante. Esses vídeos, é super importante que vocês assistam com calma esses vídeos, né, que passe junto com a turma ou usando das estratégias que a Aninha falou. Não importa, não é muito válido, né, se vocês pularem esse vídeo só para contar essa atividade como contabilizada feita. Porque esse tipo de acompanhamento a gente não vai fazer tão próximo assim. A gente gostaria que de fato os alunos conseguissem assistir, conseguissem acompanhar o passo a passo, conseguissem refletir sobre o conteúdo que eles estão consumindo, para que eles consigam de fato trabalhar de forma significativa, construindo, né, conteúdo de relevância e projetos que façam sentido no Scratch. Então, assistam os vídeos com calma. Assim que você for navegando, né, entre cada atividade dessa aula, o menuzinho lateral vai ficar verde, porque vai dizer que você já passou por ali, mas não significa que você fez aquela atividade. Então, eu acho que é super importante essa reflexão, tá bom? De assistir o vídeo com calma, junto com a turma. Aninha, clica, por favor, no próximo conteúdo. Pode ser qualquer um desses que ainda não está verdinho. Perfeito. Então, esse daí, não basta eu só acessar, eu tenho que, de fato, fazer o exercício para que ele seja contabilizado. É exatamente essa a lógica que a gente gostaria que vocês seguissem, tá bom? Aproveitem esse momento de assistir o vídeo para que o aluno, de fato, fique imerso naquele conteúdo, né? Fique realmente atento àquilo que ele está assistindo. A ideia não é ir consumindo os conteúdos ou acabar o curso muito rápido. A ideia é que eles, de fato, tenham momentos significativos de aprendizagem com esse material que está sendo ofertado. Tá bom? Então, acho que vale esse reforço também sobre o que está disponível para vocês dentro da plataforma Alura. Usem das evidências que a Alura traz, tanto de criação do projeto, quanto de exercícios, para fazer toda essa jornada aí também de avaliação formativa. E, Glaucio, se eu puder adicionar uma coisa, Claro. que eu acho que é bacana a gente rever aqui, reforçar, né? Algumas perguntas vieram no sentido, eu posso espelhar o vídeo, eu posso compartilhar a tela com o meu aluno, por exemplo, se eu tenho um projetor na sala, né, em vez de cada um assistir individualmente? Pode, acho que é uma estratégia pertinente de ser feita junto com seus alunos, até para facilitar, às vezes, você retomar algum ponto, assim, presta bastante atenção aqui, dá uma pausa, pede para os alunos fazerem a parte do projeto. Então, vocês podem utilizar esse recurso desta forma também. Mas é bastante bacana que os alunos, dentro do possível, também possam ir e voltar no vídeo, consumir aquele vídeo com qualidade. Então, assim, usem dessas possíveis estratégias, tanto de você projetar o vídeo, quanto de você pedir para que seus alunos assistam um pouco mais individualmente ou em duplas, para que eles também tenham a vivência individual, mas que eles também possam ter uma vivência coletiva com a projeção. É lógico que daí o que está verdinho ali na barra lateral da esquerda vai mudando um pouquinho de acordo com o aluno, mas dá para eles irem vivenciando conforme eles vão trocando o dispositivo, o uso do dispositivo de um aluno para o outro. Né? Então, tem essas possibilidades que é umas perguntas que vieram, né? Se eu posso projetar para a minha turma. Pode, a gente não tem problema nenhum você projetar o vídeo como um recurso, ali a depender da estrutura que você tem na escola, tá? Mas é bacana, se possível, né? Se possível, que o aluno vivencie isso também individualmente, tá? Perfeito. Queria trazer 2 pontos. Primeiro, sobre o Scratch para educadores, que vai ser um tema de próximas lives que nós vamos trazer para vocês. Eu trouxe aqui a versão do Scratch para estudante. Caso você já faça uso do Scratch para educadores, continue fazendo da forma que você já conhece, tá? Em breve a gente vai trazer sobre esse tema para vocês também. E sobre preparação para a aula, né? Muitos nos perguntaram também como se preparar para essa aula. Uma dica que eu daria é: olhe uma aula por vez, principalmente se esse for o seu primeiro contato com programação ou com tecnologia. Passe aula a aula, faça antes, se prepare previamente aqui nas lives com a gente, na formação dos PECs.
assista ao vídeo dos instrutores e faça o projeto, porque no momento em que a gente coloca a mão na massa, que a gente faz o projeto, a gente já prevê algumas dúvidas que os estudantes vão ter na sala de aula. E além disso, você pode identificar ali algumas coisas, como a Joyce falou, que são interessantes de você pausar, retomar com a turma, passar novamente, tá? Então, essa preparação prévia, aos poucos, pode te ajudar bastante, principalmente se esse for o seu primeiro contato com tecnologia. Mesmo os professores que já conhecem Scratch, programação, tenho certeza que fazem isso no dia a dia também. A gente precisa olhar o projeto antes, com carinho, com a visão de educador, para que no momento da mediação a gente consiga tirar as dúvidas dos estudantes, tá bom? Então, uma dica de preparação que eu daria é essa. Acho que também, se eu puder adicionar aqui do ponto de vista da conta do educador, Ana, tem várias perguntas aqui de pessoas fazendo, eu cadastro o aluno, eu que faço o cadastro, eu que não faço. Acho que aqui, como a gente tem públicos variados, acho que é bacana a gente diferenciar. Uma coisa é vocês fazerem um cadastro na Alura, tá? A gente não precisa, nenhum professor, fazer cadastro na Alura. O cadastro estão todos sendo feitos automaticamente, tá? Então, dentro da Alura, que é a parte ali do conteúdo, da guia de estudo dos alunos que a gente está mostrando, já vai estar todo mundo cadastrado. Se não tiver, abrir, né, chamado para que vocês consigam acessar. Mas já é para estar disponibilizado, então o professor não precisa cadastrar todos os alunos na Alura, não precisa, já vai estar pronto, a gente já está fazendo esse trabalho. Quando a gente fala da conta no Scratch, aí eu acho que tem alguns detalhes que a gente gostaria de explorar um pouco mais na próxima aula, na nossa próxima live, tá, com vocês. Procurem também os packs de vocês, que a gente fez uma formação com eles, para que eles também consigam replicar com vocês essas questões das contas do Scratch, porque tem forma, sim, de vocês fazerem automaticamente. Dá para fazer também para o aluno fazer a conta dele. Então, assim, tem algumas variáveis nesse processo que é bacana a gente discutir e conversar com os packs. Além disso, dentro da plataforma, tem um curso de formação de professores dentro da Alura. Tem um curso de formação de professores, onde tem uma parte lá onde a gente fala sobre Scratch, como utilizar esses cadastros de uma maneira inteligente, de uma maneira assim, mais ampla, né? Porque a gente sugere fortemente o cadastro da conta do educador, que permite você criar a conta individualmente para os alunos de uma forma mais rápida, tá? Então a gente vai conversar sobre isso, mas vocês também têm insumos até hoje já para procurar e pesquisar ali. Então, tem dentro da Alura um curso que fala sobre isso, que é o curso de formação de professores. Os PECs também estão fazendo atividades presenciais com vocês e falando um pouquinho sobre a conta do educador. E a gente também vai trazer isso na próxima live, conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso na próxima live, como fazer essa gestão de contas dentro do Scratch, que é um desafio, né? Mas dentro da Alura, gente, para a Alura já tem todos cadastrados, tá? E vai ser enturmados também bonitinho. Perfeito, Joyce. Obrigada. Uma última coisa aqui que eu gostaria de acrescentar sobre Scratch, versão estudante, versão professor, é que nessa live, na próxima, a gente vai trazer possibilidades. E aí vocês avaliam qual é a mais interessante para vocês utilizarem no momento do cadastro dos estudantes no Scratch, tá? Lembrando que na Alura todo mundo já está lá cadastrado, tá? Vou voltar então para os nossos slides aqui de apoio, só para a gente falar um pouco sobre previsão de progresso, tá? Então, vocês perceberam que nós vamos começar o projeto tradutor na aula 2 e que ele vai ser finalizado provavelmente na aula 3. Mas, olhando para o calendário, né, a Seduc organizou aqui mais ou menos 5 aulas para cada projeto, com algumas observações. É preciso que você olhe para o calendário, né, e para os seus dias de aula e verifique para cada turma a quantidade de aulas que você vai ter, tá? Então, considere aí os eventos que você tem na sua escola, enfim, contabilize a quantidade de aulas que você vai ter até o final do ano para que você consiga fazer essa distribuição de forma correta. Mas aqui a gente acredita que você vai ter mais de 2 aulas para cada projeto. Então, caso não dê tempo de terminar, né, depende de cada sala de aula, cada sala de aula é um mundo à parte. Então, você pode demorar mais de 2 aulas para fazer um dos projetos e não tem problema desde que você se organize previamente e olhe para esse cronograma geral até o final do ano. Então, aqui são mais ou menos 5 aulas para o projeto tradutor, 5 para o Adivinha Quem É e 5 para o Pedra, Papel e Tesoura, tá? Então, é mais ou menos essa organização.
Quer trazer algum ponto sobre isso, Glauci? Eu acho que vale a Aninha reforçar alguns pontos. Essa é a nossa expectativa. A gente sabe que tem turmas que terão menos aulas do que 15, tem escolas que terão menos aulas do que 15, por feriados diferentes, por calendário diferente e assim por diante. Então, essa é a nossa expectativa de progresso. Mas a ideia para este segundo semestre, pessoal, falando desse BI e do próximo, é que vocês vivenciem essas aulas, vivenciem o Scratch, tentem desenvolver esses projetos na velocidade aí em que vocês forem acompanhando a turma, né? E aí a gente sabe, vai ter turma que vai devorar esse Scratch, vai ter turma que vai devorar esse curso na Alura, e vai ter turma que vai um pouco mais devagar, a depender, obviamente, dos recursos disponíveis na escola, a depender da aptidão, né, dos estudantes dentro do curso, dentro do tema de programação. Então, cada turma no seu ritmo, a gente vai acompanhando de perto. Caso vocês tenham algum tipo de dificuldade, a gente está bem em contato com os PECs. Tem gente perguntando quem são os PECs. São os antigos PCNPs. Eles mudaram um pouco de nomenclatura ao longo dos anos, mas são os professores especialistas em currículo. Então, vale diferenciar para quem estava perguntando, tá bom? Então, existe sim um percurso que vocês vão percorrer aí ao longo até o final do ano. Essa é a nossa expectativa, mas obviamente cada turma tem sua realidade, cada professor tem sua realidade e a gente vai acompanhando vocês. E aí, Glau, e se a minha turma devorar esse conteúdo todo no primeiro e no segundo mês, o que é que a gente faz? A gente também vai acompanhar para entender como que a gente desenvolve e disponibiliza mais material para vocês evoluírem dentro do curso. Tá bom? Então, tanto aqueles que terão dificuldade, quanto aqueles que terão aptidão e vão devorar o curso muito rápido, a gente também vai acompanhar. Teve gente perguntando também como que vai ser esse acompanhamento, Aninha. Estamos desenvolvendo o BI, que é a ferramenta que a Seduc usa, né? Todos nós usamos para acompanhar, e assim que ela estiver pronta, a gente vai compartilhar com vocês, a gente pode até conversar um pouco mais sobre ela em alguns próximos momentos. Mas assim que ela estiver pronta, a gente compartilha com vocês, pode deixar, tá bom? Mas vamos olhar a evolução desses cursos por lá, por enquanto. Perfeito, Glaucia, obrigada. Então, gente, falando sobre nossos próximos passos, né? Então, tivemos a nossa segunda live hoje, a próxima está prevista para a próxima segunda-feira, que é a finalização do primeiro projeto do curso, o projeto Tradutor. Tá? Essa live vai acontecer pela manhã, Glaucia? É isso? Essa daqui do dia 11, sim? Isso. Sim. Então, semana que vem, vocês vão ser informados do horário dessa live, né? E eu encontro vocês em próximas lives. Queria agradecer, Joyce, Glaucia, obrigada. Comenta pra gente se esse formato da live de hoje fez sentido para vocês. A gente trazendo em uma aula, no formato de uma aula, né, o conteúdo sistematizado da plataforma. Isso é importante para a gente planejar os próximos passos, tá? E essas lives formativas também. Então, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Aninha. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. E terminamos um pouquinho mais cedo em respeito ao tempinho que a gente gastou da próxima semana que ultrapassamos. Então, fiquem também à vontade para levar as dúvidas para os PECs, tá? E para os coordenadores, que os coordenadores também têm contato com os PECs. E a gente está cada vez tentando ficar mais próximo para ir trazendo, né, esses pontos de dúvidas, como vocês viram hoje, na próxima live. Então, espero encontrar todas e todos na próxima. Boa semana, pessoal. Obrigada.